E aí, meu amigo do Sport Like, vamos falar aqui do empate do Flamengo no Maracanã com o Cruzeiro, um jogo pegado, um jogo estudado, um jogo onde foi muito bem disputado, onde os dois treinadores, né, congestionaram ali o meio de campo. O Mauro César Pereira vai falar justamente sobre essa situação aí dos dois. Ele achou que foi um jogo bem competitivo, né, nos seus comentários bem empoderado a ele acha que o Cruzeiro, apesar de ter perdido na última rodada pro Vasco, né, jogando lá no São Januário, mas contra o Flamengo ele já veio mais determinado, engrossou a partida e não deixou o Flamengo criar suas jogadas. E o Flamengo também tem uma deficiência muito grande, não chuta gol, né? Cisca, cisca, cisca e não chuta gol. E o Mauro César fala muito bem sobre isso, então a gente vai ouvir aí seus comentários sobre essa partida, né? Ele vai dar aí o seu pitaco aí no que foi a partida, então vocês vão observar bastante como tá a sequência aí do brasileiro. Então aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos embora para cima. Não foi tecnicamente um jogo brilhante, mas foi um jogo competitivo. Um jogo muito brigado. Marcação forte, marcação alta, hora do Cruzeiro, Flamengo boa parte do tempo. E sobre o Samuel Lino, eu acho que ele fez uma má atuação. Acho que está na hora do Felipe dar uma descansada no garoto. Ele está jogando todos os jogos e ele é muito importante. Quando ele não consegue ter um bom desempenho, o time produz menos. Já está assim, embora não tenha tanto tempo de casa. Mas vamos lá. Melhores chances do Flamengo no jogo, certo? Uma no começo do jogo, uma bola que o Flamengo não conseguiu finalizar ali, que percorreu a área. Depois, cabeçada do Samuel Lino tentando um passo para a Arrascaeta. Arrasca chegou um pouco atrasado. Seria uma assistência dele. Segundo tempo, a cabeçada dele, que a bola ia entrar. O Cássio fez a melhor defesa dele na partida. Samuel Lino de novo. E depois a chance com o Carrascal numa jogada pela direita. Ele iniciou, o cruzamento foi feito, mas a zaga do Cruzeiro interceptou antes da chegada do colombiano. Foram algumas das melhores chances do Flamengo no jogo. O Cruzeiro, a melhor chance foi aquela chance dupla ou tripla, né? De finalizar com o Rossi defendendo e depois a bola batendo no corpo do Alexandre. Até pediram pênalti, não houve, claramente a bola bateu na altura da cintura. Aqui na transmissão fica uma coisa histérica. Os narradores, em grande parte hoje, ficam berrando: pediu pênalti, uma coisa insuportável. Não foi nada. Parece que querem que o VAR entre em ação, essa coisa chata, esse jogo interrompido, colaboram, estimulam mesmo essa chatice. Mas, enfim. E foi isso. Jogo de poucas chances, jogo de times que tomam poucos gols, jogo muito disputado. Foi um bom jogo em termos de disputa, intensidade. Tecnicamente faltou um pouco. E o Samuel Lino, mesmo jogando mal, ele participou de dois lances que poderiam ter decidido a partida. Uma assistência e depois quase um gol. A defesa mais difícil do jogo, feita pelo Cássio, foi na conclusão dele. E a chance mais clara da Arrascaeta, que chegou um pouco atrasado, foi também no passe dele. E jogou mal. Né? Mesmo assim, quase decidiu o jogo. Isso mostra a importância desse jogador. É um ótimo jogador, né? Uma contratação importante, mas ele está claramente meio cansado. Né? Meio cansado. E sobre essa questão das finalizações, é necessário realmente que ele cobre mais isso dos jogadores, que eles arrisquem mais. Porque se o Luiz Araújo tem essa natureza, os outros têm que trabalhar isso melhor, porque o Flamengo finaliza muito pouco. No primeiro tempo, o Flamengo finalizou menos que o Cruzeiro. No segundo tempo, estava finalizando mais. Depois não li a estatística final, mas provavelmente foi por aí. Isso precisa mudar. Né? E o Elton Júnior observa aqui uma coisa que eu pesquei também. Ele estava falando das finalizações e falou: eles tentam tocar, ou seja, depois ele tentou consertar. Ele mesmo já estava admitindo na frase que os jogadores do Flamengo tentam sempre um algo mais, não finalizam logo, tentam tocar a bola um pouco mais, invadir a área, encontrar uma condição melhor de arremate. Enfim, é o que eu penso, né? Uma coisa meio nessa linha. Agora, muito complicado, né? Muito complicado, assim, algumas pessoas aqui no chat, eu não sei porque essas pessoas vêm aqui, porque não vão encontrar eco aqui, aqui não tem essa coisa histriônica, histérica, de anda mais de não entender que o empate com o Cruzeiro é um resultado absolutamente normal. O Cruzeiro perdeu para o Vasco, são jogos de futebol, cara. Foi uma jornada ruim, perdeu para o Vasco. Hoje o Cruzeiro jogou uma partida motivado, mobilizado, já vindo de uma derrota, e foi um adversário duro. Poderia o Flamengo ter vencido, poderia. Poderia o Cruzeiro ter feito gol também. Chances do Flamengo foram mais, mas não o bastante para vencer o jogo. Faz parte. A sequência de empates, isso realmente tem que ser visto. Contra o Grêmio, o Flamengo teve tudo para vencer e bobeou. Contra o Vasco, de novo perdeu chances, porque foi melhor, teve chances, não aproveitou. E hoje era uma questão de aproveitar uma das poucas chances criadas. Sabia-se que seria um jogo de poucas chances, mas não conseguiu aproveitar. Resultado normal? Normal, normalíssimo. Empatar com o Cruzeiro é um resultado normal. Dois dos melhores times do campeonato, eles empatam. E sobre o Pedro foi para o banco porque veio uma péssima fase. Péssima fase. O Pedro veio jogando mal, pouca intensidade, fez uma partida ridícula na Argentina, perdeu um gol que não pode perder contra os Estudiantes por preciosismo no Maracanã, perdeu o gol feito contra o Vasco,
Perdeu o gol feito contra o Atlético no final do primeiro tempo, lá no estádio do Atlético, no final da MRV Arena, na Copa do Brasil. O Pedro tem que estar mais concentrado, mais sério, mais determinado. Ele é um excelente atacante, mas a fase não é boa, tem que ser cobrado. Então, eu não vejo motivo nenhum para ser essa coisa toda do Pedro. O Pedro ficou em campo esses jogos todos. Quando poderia decidir, não decidiu. O Pedro é um jogador, às vezes, um pouco complicado. Talento ele tem, é um ótimo atacante, mas, enfim, já foi tema aí várias vezes essa situação do Pedro. E sobre o Carrascal, eu acho que ele não deveria ter saído do Carrascal. Não acho que ele deveria ter saído. O Arrascaeta, sim. Mas foi uma tentativa final ali de tentar chegar ao gol, que acabou não funcionando. Enfim, normal, resultado normal, tudo muito natural. Não vejo motivo para esse escândalo todo de quem está arrancando os cabelos ou tirando as calças pela cabeça. O Saul chutou. O Saul sempre tenta arrematar de média distância, né? E o Bruno lembrando também a chance com o Plata, cara a cara, o Cássio com o pé. Bem lembrado, Bruno. Não teve, ó, chance com o Arrascaeta na jogada do Lino, cabeçada do Lino. Chance com o Carrascal, que a zaga cortou. Chance com o Plata, que o Cássio tirou com o pé. Esse é um jogo de 1-0 e 0-0. Jogo de poucos gols, poucas chances. O Flamengo teve a sua chance. Ele criou a sua chance. Não vai criar 30 chances contra o Cruzeiro jogando de forma competitiva, né? Não vai criar. É uma questão assim que é meio óbvia até, né? Não era o jogo contra o Vitória que foi 8-0, tá? Enfim. E tem muita gente aqui que sabe, assim, são os comentários muito agressivos, ofensivos, sabe? Uma coisa assim que, cara, nem dá para ler, não vou perder meu tempo com isso, sabe? Se você está nessa, não perca seu tempo, cara, tá? O Matheus acha que a chance do Plata foi a mais clara. Foi uma chance muito clara, que ele estava diante do goleiro, né? Poderia ter aproveitado melhor. O Cássio fez a defesa com o pé. E o Arrascaeta atrapalhou o Saúl na hora que ele ia tentar um chute de fora da área, né? Se colocou na frente. É um resultado absolutamente normal, né? E sobre jogar em casa e fora, né? O Flamengo entrou na rodada com a melhor campanha em casa no Campeonato Brasileiro. Com a melhor campanha, vou até ver aqui, ó. Empatou em casa esses últimos jogos, sim, mas ainda assim tem a melhor campanha em casa. Vou até olhar aqui a classificação. Eu vou colocar para vocês aqui a classificação do campeonato. Tá aí, ó, a classificação do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo, tá? Em casa, o Flamengo tem 32 pontos em 14 jogos, o Palmeiras tem 31. Ele pode ter a melhor campanha em casa se vencer o jogo atrasado. O Palmeiras tem 29. Se o Palmeiras vencer o jogo atrasado dele, vai ter a mesma campanha que o Flamengo tem em casa. Tá? Vai ter mais uma vitória. Fora de casa, o Flamengo tem a melhor campanha, junto com o Palmeiras, com o mesmo número de jogos. O Flamengo tem melhor saldo de gols. Então o Flamengo ainda tem a melhor campanha em casa e fora. Tá? Em casa e fora. É uma coisa assim que, sabe, muitos exageros também. O Flamengo tem 55 pontos, Palmeiras 52. Se ele vencer o jogo atrasado na data FIFA contra o Juventude, e os dois se vencerem no fim de semana, por exemplo, né, ele vai superar o Flamengo, não em pontos. Em pontos ficará igual, mas no número de vitórias. Digamos, se eles vencerem no final de semana, vão fazer 17 vitórias. Aí ele vence o jogo atrasado, vai a 18 vitórias. E o Cruzeiro tem 51 pontos, mas você fez 26 jogos. Tem um jogo a mais que o Flamengo, 2 a mais que o Palmeiras. O Cruzeiro, se perdesse hoje, vai ficar numa situação terrível. Vem Botafogo, Mirassol, Bahia, tem um espaço grande entre o Cruzeiro, que é o terceiro, e o quarto, que é o Botafogo, está 8 pontos atrás, e os dois têm o mesmo número de partidas. E lá atrás, a Vitória venceu hoje, foi a 25 pontos, Juventude com jogo a menos tem 23, o Fortaleza perdeu a chance de começar a ensaiar uma saída perdendo para o São Paulo, que ficou com um jogador expulso no primeiro tempo, ainda tem 21, o Sport tem 15. Vai ser difícil escapar do rebaixamento o time do Fortaleza desse jeito. Vai ser difícil. Hoje era um jogo super importante para o Fortaleza tentar escapar do rebaixamento para a segunda divisão. Vamos aqui ver. E aí, meu amigo, o que você achou dos comentários do Mauro César Pereira? Aproveita aí, deixa seus comentários no chat que eu respondo todos. Aproveita, se inscreva no canal, deixa aquele like para esse vídeo chegar a muito mais pessoas e até o próximo vídeo.